Internacional anuncia Diego Rosa e Juninho, dois novos nomes, um zagueiro e o outro volante, duas posições realmente que o Internacional precisava. E amanhã, grande decisão, semifinal, tá tudo tranquilo, tá tudo encaminhado, é isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, o Internacional nessa sexta-feira anunciou dois novos nomes, né? Os nomes aí do Juninho e do Diego Rosa. Vou começar pelo o Juninho, né? Ele que foi revelado pelo Coritiba, teve passagens pelo Palmeiras, estava no Midtjylland, né, onde foi em 2011, é um jogador zagueiro já de 30 anos, o Internacional anuncia ele. Cara, eu acho que era o que o Internacional já precisava, né, já era uma posição que o Inter estava carente, então ter o Juninho aí, poder contar com ele, esse anúncio do Internacional pro longo das competições, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Até porque a zaga, nesse momento, nós temos Vitão e Vitor Gabriel apenas. Se o Vitão não jogar amanhã, quem joga no lugar dele? Se o Vitor Gabriel não jogar amanhã, quem joga no lugar dele? Quem são os zagueiros reservas? O Fernando, talvez improvisado, entendeu? Mas ainda assim é uma posição ainda que tá curta no Internacional. A zaga é uma posição curta no Internacional. Então, ter o Juninho, poder ter ali o Juninho anunciado, é excelente pro time do Internacional. Um zagueiro, já é um zagueiro que tem rodagem, não é? Ele já é um zagueiro experiente, tomara que ele possa no time do Internacional ir bem, então um bom momento em sua carreira. O Internacional também anunciou o Diego Rosa. Esse Diego Rosa é interessante, ele é novo, tem 22 anos só, é um volante, e aí que é interessante, tá? E a gente vai ter que falar sobre o Thiago Maia daqui a pouco. Mas é uma posição também que o Inter estava vendo aí no mercado, porque hoje, tá? Quem são os dois titulares ali naquela posição? Em tese é Fernando e Bruno Henrique. Só que o Fernando não vai poder jogar todos os jogos do ano. O Fernando já tem uma idade avançada. E aí tu poderia ter ali o Ronaldo como opção. Só que agora aí o Thiago Maia. Mas eu não acho que o Thiago Maia vai ficar por tanto tempo aí, tá? Mesmo se ele realmente ficar então no Inter, como tá se dizendo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, o Diego Rosa, ele vem para ajudar nessa função. Acho que então são duas funções que o Inter tava precisando. O Inter tava realmente de olho. O Diego Rosa, né, passando aí por altos e baixos na sua carreira, o Diego Rosa, ele estava naquele jogo da final da Copinha entre Inter e Grêmio. O Diego Rosa foi vice-campeão, o Diego Rosa era do Grêmio. O Diego Rosa foi revelado pela base do Grêmio. Olha só que loucura. E agora tá vindo jogar no Internacional. Tomara que ele vá bem, tomara que ele possa ter uma boa passagem pelo Inter. Isso me lembra daquele tipo de contratação, a exemplo Carboneiro, a exemplo Wesley, a exemplo Bernabé, a exemplo Vitinho. O que é isso? Não que o Bernabé tenha a ver com o Vitinho diretamente, talvez até o próprio Vitão. Nomes que a gente não conhecia, caras que a gente não conhecia, né? Ou pelo menos não eram tão conhecidos, não eram tão badalados. Agora a gente conhece mais sobre o Diego Rosa, sobre o Juninho, porque a gente pesquisou, claramente, né? A gente fez pesquisas aí como são novos contratados do Inter. Mas essa ideia desses caras que não tem tanto status, desses caras que não eram tão famosos, isso é um estilo de contratação que tem dado muito certo no Inter. É um estilo de contratação que tem dado certo pro time internacional, tá? E que possa, sim, se concretizar. Mas tem saídas também. O Wanderson está de saída, o Wanderson já está em Minas Gerais, o Wanderson já desembarcou lá em Minas Gerais e vai pro Cruzeiro. O Inter chegou a tentar uma troca ali entre Wanderson pelo William, que está sendo muito criticado, inclusive o lateral lá do Cruzeiro, mas não deu. O Cruzeiro não quer negociar o William, o Cruzeiro não quer negociar o jogador. Todavia, o Wanderson foi igual pro Cruzeiro e o Internacional, o Wanderson meio que perdoa o Wanderson Cruzeiro, né? Nessa negociação, quita aquela dívida que tinha do Wesley, sabe? Aquela dívida do Cruzeiro, que eu não lembro quando agora, acho que o Inter tava em alguma Copa lá, e aí o Cruzeiro bem naquela semana resolveu falar que o Inter não pagava, não sei o quê, e toda aquela dívida que vinha, que o Inter não paga e tal, e tal. Pois é, essa então foi quitada. Essa dívida agora na saída do Wanderson lá. Cara, financeiramente é mais um grande negócio do Barcelos. O Barcelos, ele sabe fazer bons negócios. O Barcelos sabe fazer bons negócios. Então, financeiramente é mais um baita negócio do
Barcelos e do Internacional, tá bom? Ó, eu vou falar sobre Thiago Maia, mas antes, né, eu gostaria de pedir, pessoal, eu comecei ontem, a gente vai começar a fazer postagens lá a partir de amanhã, mas eu abri ontem já a nossa página de jornalismo. O nome da página é Diário de um Futuro Jornalista. Essa página, eu quero ir fazendo alguns testes no Instagram, sabe? Aquele estilo de jornalismo escrito. Aqui no YouTube a gente fala que é a comunicação por vídeo. E lá eu quero testar a parte escrita. Então, de repente, repostar algumas informações de Inter lá, ou fazer algum comentário pós-jogo em forma de texto lá. E quem sabe no futuro para registrar por lá, né, coisas relacionadas até mesmo ao jornalismo, experiências, enfim, né, que eu comecei a fazer faculdade, então a gente já vai pensando no futuro. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição da página, e é igual essa logo aí, tá? Qualquer coisa é só botar lá, Diário de um Jornalista, vai estar essa logo aí, vai aparecer mais ou menos essa é a entrada do perfil, o pessoal que puder dar essa moral lá, seguir lá, muito legal pra gente fazer esse passo a passo juntos, ok? Bom, o Thiago Maia ia pro Santos, estava tudo certo, mas parece que não vai mais. Não deu certo lá os papéis do Santos, teve uma dificuldade bancária, o Santos não conseguiu passar. E parece que o Thiago Maia está voltando para o Internacional. A volta dos que não foram, né? Vamos ver, cara. Que loucura isso, né? Que coisa doida. A gente sabe que o Santos tem aí, nos últimos tempos, dificuldades de vendas, dificuldades financeiras, de comprar, né, no mercado, enfim. Mas se o Thiago Maia voltar, como será a recepção dele da torcida? Eu acho que, cara, se ele ficar aí, né, ficar pra jogar, tem que ser recebido bem. Tá aí pra jogar, né? Tomara que ele consiga voltar e jogar bem, né? Se ele puder continuar jogando aí. Mas o que tu acha aí? É bem polêmica essa volta? Não? Enfim. Não acho que ele fez alguma coisa de errado. Não, porque ele quis sair e forçar. Não. Enfim, né? Tem que pensar nele também, né? Se colocar no lugar dele. Porque... Imagina, ter a oportunidade de jogar com o Neymar, coisa do tipo. Enfim. Agora nós vamos falar aí sobre amanhã. Amanhã, 9h30 da noite, horário de Brasília, temos a decisão da semifinal do Gauchão. Amanhã, Internacional e Caxias jogam pela semifinal do Gauchão. O jogo da volta. O jogo de ida foi 2-0 para o Internacional lá em Caxias, no Estádio Centenário. Os 2 gols do Vitinho, né, vocês lembram? O Vitinho entrou na área, driblou, fez um golaço, teve aquele chute cruzado dele que mais parecia um cruzamento e foi pro gol. É um jogo talvez não tão bonito de se ver do Inter, mas que o Inter fez o suficiente para passar. O Internacional, então, tem amanhã, começa o mês de março, inclusive eu tenho que fazer aqui um vídeo sobre a agenda de março do Inter, que é o mês que começa o Brasileirão. O Inter começa o mês de março, então, com essa decisão. Na minha opinião, tá? Com todo respeito ao Caxias, com todo respeito ao time do Caxias que vai jogar, a única tentativa que o Caxias poderia ter é pressionar a marcação, é marcar, tentar roubar a bola e na velocidade marcar, só que na melhor das hipóteses, isso tem que dar certo 2 vezes. Arrancadas rápidas, roubar a bola, o Inter, querendo ou não, vai ter que ter a posse de bola. E isso teria que dar certo 2 vezes, porque se o Caxias ganhar por 1 gol de diferença, não adianta. O Inter, empate da Inter, uma vitória do Caxias por 1 gol de diferença da Inter. Então o Inter está encaminhado. Tem que ter a pior noite da história do Inter e a melhor noite da história do Caxias. Por mais que o Caxias se esforce e tente, eu acho que vai ser um jogo tranquilo. O Internacional vai conseguir fazer tudo bem. Depois, lá no segundo tempo, o Roger já vai estar podendo fazer várias rotações, né? Talvez seja um jogo pro Roger reforçar, mas ainda alguns testes que ele quer fazer para como começar jogando na final. Já vamos entrar em campo sabendo quem a gente vai enfrentar passando para a final, porque o jogo do rival é antes, né? O jogo do Juventude e Grêmio é antes. Então nós já vamos saber quem enfrentaremos na grande final, tá bom? Eu tô tranquilo, acho que vai ser um jogo tranquilo, o Internacional conseguindo encaminhar bem essa vantagem no jogo de ida. O que a gente acha, né? O Internacional encaminhou bem no jogo de ida e tudo, esse time deu certo contra o Caxias, mas e a longo prazo? Em uma final? Será que o time vai aguentar o tranco da final? Mas isso, claro, é coisa pra daqui a um pouco menos que uma semana a gente começar, segunda-feira, né? A gente já começa a repercutir, tá bom? Voltamos aqui amanhã para falar então o pós-jogo. Tomara que seja de uma classificação do Inter, mas acho que vai ser, tá? Só que antes de encerrar esse vídeo, eu quero colocar um trecho da nossa live de segunda-feira que falava sobre esse jogo. Soltar, né, uma boa velocidade aí, e eu acredito que o Inter vai, assim que vier o primeiro gol, o segundo já sai bem, sem pressão. Acho que lá pelos 20 do segundo tempo já vai estar tudo tranquilo, decidido. O Roger já pode ir fazendo 4, 5 substituições. É o que a gente, claro, né, analisa antes. Podemos errar? Podemos, mas analisa. O que tu espera então desse jogo da volta aí? Pois é, Lucas, eu vou dizer um negócio pra ti assim, ó. O que tu achou da atuação? Eu vou te perguntar no final, tu me diz. O que tu achou da atuação do Valencia no último jogo? Pra mim foi um fiasco. Assim, ó,
Ele fez 2 apresentações boas, depois da fase ruim dele, 2 apresentações. Daí já botaram ele de titular agora, e pá, e ele voltou a ser o Valência que não joga nada. Que não jogou nada, pelo menos. E aí eu vou dizer pra ti assim, ó, eu acho que nesse jogo de volta, nós teríamos que ter um centroavante. Tu sabe quanto eu critico por nós não termos centroavante. Porque, pra mim, o Borrezinho não é centroavante, ele sai muito, ele movimenta, ele ajuda, marcar e ajuda, e abre espaço pra outros vir de trás, mas quando tem todo mundo é uma coisa. Agora, com esse time que a gente tem é mais complicado. Agora, qual centroavante? Nós só temos os 2 guris da base. O Luca e o guri que foi campeão agora no Sub-20 lá, na seleção. É só os 2 que nós temos. E eu não sei se eles botam esses guri e, sei lá, botam o Valência de um lado, tenta, sei lá, pelo que os caras, eles escalam às vezes pelo que os caras ganham. Mas vou dizer assim, eu já não teria mais o Valência no time há tempo. Porque ele veio, ele andou fazendo uns gols, mas ele perdia 8, 10 chances pra fazer um jogador pô, o Wanderson muitas vezes criticava, não, mas peraí, o Wanderson perdia menos gol que o Valência. Driblava mais, tinha mais aquela coisa do 1 por 1 ali, coisa, o de mano, ele desenhava os caras pra dentro, pra fora, tanto fazia. O Valência dá um bago na bola e baixa a cabeça e não olha a distância que ele tá da linha de fundo. A maioria ele bota a bola pra linha de fundo e não consegue alcançar mais. A impressão que eu tenho é que ele é burro pra jogar. Ele tem força, ele tem potencial, mas ele não sabe aproveitar isso dentro do campo, dentro do jogo. Porque se ele fosse um pouquinho mais inteligente, vamos dizer que ele tivesse a inteligência do Alan Patrick pra jogar. Imagina que jogador seria o Valência. Com a força que ele tem, com a garra que ele tem, a força física, a velocidade. Se ele tivesse a inteligência do Alan Patrick, nós estaríamos ricos com ele lá, ganhando todos os jogos. Não perdia jogo pra ninguém. Mas não é centroavante. É jogador mais de bico de área ali, como o Borré também é.